Hoje nós vamos meditar na segunda carta de Paulo, no capítulo 3, nos versos de 1 a 5. Saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando, porém, o seu poder. Afasta-te destes. Nós vamos hoje nos deter a nossa atenção nos versículos 1 e 2. Paulo ele faz um alerta a Timóteo, sobre o comportamento das pessoas nos últimos dias. Quando ele usa homens, ele está falando de humanidade. Ele descreve como tempos difíceis, sendo necessário que Timóteo tomasse conhecimento, soubesse, tivesse a consciência. O termo utilizado aqui por Paulo é justamente kairos, um tempo, uma época, uma estação, um momento oportuno. Aqui, tempos difíceis são estações de provação, angústia e decisão, com forte carga moral e espiritual. Esse tempo será um tempo bem difícil e duro, perigoso, difícil de suportar, e vai exigir força e posicionamento da igreja. Vejamos alguns detalhes. Haverá homens egoístas, ou seja, homens amantes de si mesmos. Eles amarão a si próprios. O mandamento do Senhor é: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 37, 39. A situação é tão grave que a primeira descrição que Paulo faz é justamente contra o mandamento do Senhor. O egoísmo leva o homem a amar única e exclusivamente a si mesmo. Importa a ele satisfazer as próprias vontades e os desejos da sua carne. Não se importa com a vontade de Deus. Esse excesso de amor próprio faz com que os seus próximos passos e atitude sejam cada vez piores. Não é à toa que Paulo descreveu tantas características, Esses passos vão cada vez levando à degradação e a ficar cada vez mais distante de Deus. A palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se o homem não ama o Senhor, não o temerá. E a gente sabe que um abismo chama outro abismo. Um erro que não é corrigido, ele gera erros cada vez piores. Quando o homem ele é amante de si mesmo, egoísta, ele inverte a ordem, ele coloca-se no lugar de Deus, ele tira Deus do centro e ele vai para o lugar de Deus, ele se torna o centro. Quando o homem passa a ser o centro, no fim, certamente é a destruição. Logo em seguida, Paulo ele diz que serão mais gananciosos. Além de amarem a si mesmos, eles passam também, o próximo dele passa a ser o dinheiro. Ao invés de amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo, ele ama a si mesmo e o dinheiro também. E aí o dinheiro passa a ser o seu ídolo. Lá em Mateus 6, no capítulo 21, diz que: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o homem começa errado, amando a si mesmo, seus frutos o levará à perdição. A terceira característica que Paulo descreve é jactanciosos. A palavra grega utilizada foi alazones, que originalmente designava um charlatão, um impostor, que faz alegações para impressionar. E essa arrogância ela é vazia, uma negação da dependência de Deus. É um exemplo do orgulho que caracteriza os dias maus. Tudo aqui demonstra a autossuficiência que essa pessoa tem. Em nada ela precisa ou depende de Deus. Não se dá conta que até o fato de estar vivo é pura graça. Tudo reflete o egoísmo que habita no seu coração. Lá em Tiago, no versículo 4, no verso 16, diz: agora, entanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Toda jactância desse tipo é maligna. Paulo descreve a Timóteo justamente frutos de uma pessoa totalmente independente e afastada de Deus. Logo, seu fruto será maligno. Não há como produzir fruto divino não estando ligado à videira verdadeira que é Jesus. Segundo Paulo, também serão arrogantes, que no original é hiperipanoi, eu acho que é assim que pronuncia. Literalmente que aparece acima dos outros, Hiper de acima e painoi de brilhar, de aparecer. É um orgulho que despreza os demais.
totalmente contra a ordem da palavra para sermos humildes. Vai lá, tá lá em Mateus 11, 29. A palavra ainda diz que Deus resiste aos soberbos, Tiago 4, 6. Ou seja, Deus resiste aos arrogantes. Esses homens, essas pessoas, são tão cheias de si, tão egoístas e egocêntricas, que além de desprezarem os mandamentos do Senhor, eles desprezam o próprio Deus, chegando ao ponto de blasfemarem contra ele, porque Paulo diz que eles são blasfemos. Ele chama de blasfemai, que indica injúria verbal, abrangendo toda calúnia e difamação. Ela reflete a língua corrompida daqueles que rejeitam a verdade, conforme está lá em Romanos 3, de 13 a 14. Paulo segue nomeando-os como desobedientes, e são incapazes de serem persuadidos, são rebeldes. Ele afronta não só a autoridade divina, mas a familiar dos pais, autoridades essas constituídas por Deus na terra. Eles serão ingratos. O ingrato não é capaz de reconhecer nenhum benefício ou favor que recebe. Tudo é mérito dele ou até mesmo obrigação de quem o abençoa. A própria Bíblia nos orienta a sermos gratos por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. A ingratidão é só um passo mais fundo dos soberbos, arrogantes e amantes de si mesmo. O final do versículo fecha com mais um adjetivo: irreverentes. A palavra grega usada aqui foi anasioi, o mesmo que ímpios, indicando a total ausência de santidade e reverência pelo divino. Não tem temor a Deus, não o considera, pois vivem em favor de suas próprias paixões. A palavra diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Eles desconsideraram totalmente as orientações de Deus, vivem tão somente para satisfazer os próprios desejos da carne, que é pecaminosa. Aqui, o entronizado não é Deus, mas sim o eu. Pessoas assim geralmente não aceitam correção ou conselho. Após seguir descrevendo nos versos 3, 4 e 5, Paulo aconselha Timóteo a afastar-se dessas pessoas. No versículo 3, Paulo diz que eles são irreconciliáveis. E olha o que o apóstolo Pedro nos orienta em sua segunda carta. Sendo assim, amados irmãos, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro 3, 17 e 18. E no verso 14, ainda nos orienta a nos esforçarmos para sermos encontrados por Jesus em paz, sem mácula e livres da culpa diante dele. A forma que temos de nos mantermos limpos, firmes e constantes é estando conectados, ligados à videira verdadeira, ao rio de águas vivas que é Jesus, que busquemos por essa conexão diariamente, pedindo a Deus que nos dê o discernimento necessário e abra os nossos olhos espirituais para que possamos nos desviar dos filhos da perdição, que muitas vezes estarão travestidos de filhos da luz, para enganar, para tentar enganar e desviar os filhos de Deus. Que essa palavra fale ao seu coração, que ela seja um alerta, assim como Paulo alertou a Timóteo, que você possa estar atento, buscando estar conectado a essa fonte inesgotável que é Jesus, seguindo a sua palavra, porque aí você não vai ser enganado. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.